Olá, tudo bem? Meu nome é Adson Brunelli Júnior. Neste vídeo eu vou estar explicando a resolução da primeira prova de transferência de calor 1. Bom, essa questão 1, ela pede a quantidade de nitrogênio vaporizado no período de um dia, ou seja, a massa de nitrogênio que vai ser vaporizada. Foi anotado os dados que a questão nos dá e foi feito um esboço da questão. Com base nesses dados, vamos aplicar na fórmula do fluxo de calor através de uma parede esférica para descobrir esse fluxo de calor. Feito isso, eu fiz um balanço de energia e utilizei o fluxo de calor encontrado anteriormente, e aqui foi feito uma explicitação do fluxo máximo, isolamos aqui a massa, que é o que a gente quer, e com isso a gente descobriu essa massa na seguinte unidade de medida, quilogramas por segundo. Então, foi feita uma correção e a quantidade de nitrogênio vaporizado por dia foi de 0,35621 kg por dia. A questão 2, ela pede uma expressão para a condutividade térmica do material em função da temperatura. Após anotar os dados que a questão 2 nos traz, inclusive a equação que envolve a temperatura, o beta e o K0, e para a gente achar essa expressão em função da temperatura, a gente precisa encontrar um K0 e um beta que faça valer essa equação. Com isso, vamos fazer duas iterações aqui com o valor de x1 e x2, vamos encontrar uma temperatura e um K. Na segunda vez, um x2 e um x3, vamos encontrar outra temperatura e outro K, e vamos montar um sistema com essas informações encontradas. Com isso, resolvendo o sistema, vamos achar o valor de K0 e posteriormente o valor de beta. Agora foi só substituir o valor de K0 e o beta e achamos a expressão em função da temperatura. Nessa questão 3, a questão pede para demonstrar que a adição de isolante pode aumentar o fluxo de perda de calor se o R0 for menor do que K sobre H, e que a máxima perda de calor ocorre quando o R0 é igual ao K sobre H, e qual nome se dá a este raio. Bom, depois de anotar todos os dados que a questão nos dá, vamos trabalhar com a fórmula do fluxo de calor e vamos explicitar a resistência total, vamos isolar ela e vamos considerar aqui que o raio 0 é um raio variável, e com essa equação vamos chegar aqui, depois que a gente isola a resistência total e efetua as contas com os dados que a questão nos dá, que o R0 é o K do isolante sobre o H da superfície, e ele é chamado de raio crítico, justamente porque nesse raio crítico é onde que vai ocorrer o máximo de perda de calor que ocorre para esse R0. Posteriormente a isso, vamos resolver essa equação de segunda ordem, substituindo o raio crítico. Vamos chegar, portanto, então, que o D2 da resistência total sobre o D de R0 ao quadrado, quando ele for maior ou igual a zero, ele minimiza a função da resistência total. A questão 4, ela possui muitos dados e as contas são um pouco extensas, mas na letra A, ela pede para estimar a taxa de perda de calor por comprimento do tubo se o tubo está vazio. Bom, vamos usar a fórmula da resistência total e, com base nos dados que a questão nos fornece, vamos achar esse valor da resistência total em função aqui do L, do comprimento, que a questão também nos fornece. Vamos voltar aqui para a fórmula do fluxo de calor, que tem a resistência total que foi encontrada, e com o L para 5 metros, vamos descobrir a taxa de perda de calor
por comprimento, quando o comprimento é 5 metros, que é o que a letra A da questão 4 pede. Posterior a isso, ela também pede para estimar a qualidade do vapor quando o L também for 5 metros de comprimento. Então vamos utilizar os dados para calcular aqui essa taxa aqui do volume e a vazão mássica, a troca de calor mássica, o balanço de energia de entrada e saída para descobrir a troca de calor que entra, a quantidade de calor máxima e o calor que sai. Feito isso, para descobrir a qualidade do vapor, é o que sai sobre o Q máximo, e chegamos ao resultado de 84,1, que seria a qualidade do vapor. Na letra B, a 4 pede para fazer algo parecido na letra A, porém na letra B o tubo é coberto com a camada de 4 cm de isolante composto de magnésio 85%. A gente efetua a mesma coisa, descobre a resistência total em função do L que a gente já tem, volta para aquela equação do fluxo de calor e a gente já descobriu o R total. O L aqui é 5 metros que a questão dá, então a gente descobre essa taxa de perda de calor e fazemos a mesma coisa que foi feito anteriormente para saber a qualidade do vapor. Feito isso, a qualidade do vapor apareceu para a gente num percentual de 89,67%. Na questão 5, a questão está pedindo qual a espessura do isolamento térmico, o qual tem a propriedade de condução e é necessário para evitar a condensação do lado externo do isolante. Foi anotado todos os dados e aqui a gente vai começar utilizando a equação do fluxo de calor e vamos deixar aqui uma primeira equação guardada após substituir os dados na equação do fluxo de calor. Voltando para ela aberta aqui, a equação do fluxo de calor, que tem a variação da temperatura e a resistência total. Vamos substituir os valores que a questão nos dá e chegar numa segunda equação. Com isso a gente vai substituir aquela primeira equação nessa segunda. Então aqui nós vamos ter dentro dessa equação o raio do isolante, que é o que nós queremos achar aqui. Resolvendo essa equação, vamos explicitar o raio do isolante. Aqui a gente resolveu e descobrimos que o raio do isolante é 2,712 centímetros e o L, que é a espessura que a questão está querendo, é o raio do isolante menos o raio externo, então o L tem o valor de 1,212 centímetros. A questão 6, ela nos dá uma equação e alguns outros dados e pede na letra A para determinar a taxa de transferência de calor por área dessa parede, e na questão B, na letra B, esboçar o gráfico com a distribuição da temperatura em função da espessura da parede, o T de X. Bom, aqui a gente vai usar o CAMED e efetuar a integral de T1 até T2. Com isso, a gente vai encontrar o valor do CAMED, aplicar ele na equação da troca de calor para descobrir o valor da taxa de transferência de calor por área dessa parede, que é o que pede na letra A. Com o valor dessa taxa de transferência de calor na parede, a gente vai voltar aqui para aplicar ele na fórmula da troca de calor, fazendo uma integral de 1 até t, porque a gente quer achar a expressão t de x. Resolvendo essa integral, vamos achar um t de x igual a um t de 1 mais 540x, e assim a gente pode fazer o esboço do gráfico. Na questão 7, ela pede na letra A para determinar o valor da condutividade térmica do material que compõe a parede,
e na letra B o valor do coeficiente de convecção, que é o H. Bom, na questão 7 ela já nos dá a equação do t de x, e com os dados substituindo nessa equação, nós vamos resolver, chegar aqui numa expressão que tem a derivada segunda ali da temperatura, que temos esse valor, e temos lá também o fluxo de calor. Feito isso, a gente vai explicitar o K e descobrir aqui a resposta da letra A, que é justamente pede para determinar o valor da condutividade térmica, que é o K. Na letra B, que pede o coeficiente de convecção, vamos utilizar a equação e vamos substituir os dados que a questão nos dá, dessa derivada aqui segunda. Feito isso, vamos achar o coeficiente de convecção. Na questão 8, ela pede para obter a expressão t de x e depois a taxa de transferência de calor. Com base nos dados e feito algumas considerações, a gente começa trabalhando com a equação do fluxo de calor, resolvendo a integral com os dados aplicados na equação. Vamos chegar aqui em uma equação 1, vamos isolar o q de x nessa equação, e com isso vamos substituir a equação 1 para um x intermediário, para a gente chegar num t de x. Resolvendo isso, a gente acha o t de x que a questão pede. Na letra B, pede a taxa de transferência de calor. Com base nos dados, a gente vai substituir na equação do fluxo de calor, resolver a equação e achar a taxa do fluxo, a taxa da transferência de calor. A questão 9, na letra A, ela pede para esboçar o circuito térmico completo do sistema. Foi esboçado o circuito térmico completo do sistema, tanto para A quanto para B. Na letra B, ela pede para a condição prescrita acima a perda de calor a partir do tubo. Então, com a fórmula do fluxo de calor envolvendo a variação de temperatura e a resistência total do sistema, com base nos dados da questão, a gente vai achar essa perda de calor tanto para A quanto para B, e a perda de calor total é o somatório desses dois valores que a gente achou. Então a gente achou aqui o fluxo total dessa transferência de calor. Na letra C, ela pergunta se é possível definir temperaturas externas e se sim, se elas são diferentes ou são iguais. Bom, é possível definir essas temperaturas com base nos dados que a questão nos dá e com a fórmula do fluxo de calor, aplicando os dados tanto para A quanto para B, nós vamos encontrar duas temperaturas que são diferentes. Na questão 10, na letra A questão pede para desenvolver uma expressão TR, e na letra B pede para descobrir o fluxo de calor do Q2, duas linhas. Na questão 10, na letra A, com base com os dados que ela nos fornece, vamos partir de desenvolver aqui a equação do Q2, duas linhas, resolver a integral e chegar na expressão do TR após isolar o TR conforme a gente viu aqui em cima. Então a gente chegou na expressão do TR aqui. Na letra B, ele pede o fluxo de calor de Q2 e nos dá essas informações, esses dados. Então a gente vai, a partir da fórmula da equação aqui que ela nos fornece de Q2, duas linhas, substituir esses dados e descobrir o fluxo de calor de Q2, que é 14,4.